Lula da Silva acabou de desistir. Eu vou trazer todos os detalhes aqui dessa informação, mas eu já adianto para vocês que aqui nesse boletim eu vou trazer 3 bombas que acabaram de explodir contra o ministro Alexandre de Moraes. Para quem aí pensou que esses escândalos, envolvimento do Moraes com Daniel Vocaro não ia dar em nada, se enganou redondamente, gente, tá? 3 bombas acabaram de explodir, que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. A primeira que eu vou trazer para vocês, gente, é a seguinte: o Alexandre de Moraes, ministro do STF, teve uma reunião. Ele teve uma reunião secreta com ninguém mais, ninguém menos do que com Daniel Vocaro, Andrei Rodrigues, gente, tá? Imaginem só, em um encontro estar lá Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, e Daniel Vocaro. E imaginem mais, pior do que isso. Neste evento também estava o Benedito Gonçalves, o Missão Dada, Missão Cumprida, o Dias Toffoli, Hugo Mota, Paulo Gonet e Ricardo Lewandowski, gente, tá? Dentre outras autoridades, estavam todos nesse evento, onde estavam ali reunidos Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal, e o Daniel Vocaro, gente, tá? Por que vazou agora essa reunião secreta? Inclusive, essa reunião não aconteceu no Brasil, gente, tá? Acho que para ninguém ficar sabendo, ela aconteceu fora do Brasil. Em que lugar essa reunião aconteceu? Qual era o motivo dessa reunião? Por que essas autoridades estavam neste evento? Por que eles estavam nessa reunião? Eu vou revelar tudo. Essa é só a primeira bomba, gente, porque a segunda é a seguinte: Daniel Vocaro acabou de relatar que vai delatar tudo, gente. A Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, acabou de afirmar que Daniel Vocaro, e pior, gente, ele não só vai delatar, mas ele disse o seguinte: mesmo se ele estiver preso, mesmo se ele estiver solto ou preso, ele tá decidido a delatar, ele vai entregar tudo, vai falar tudo, e o desespero deve ter tomado o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar desesperado, porque Daniel Vocaro acaba de revelar que, preso ou não, dentro da cadeia ou não, ele vai delatar e vai entregar tudo que ele sabe, as provas. Eu vou trazer a Mônica Bergamo explicando os mínimos detalhes. E a terceira bomba contra o Moraes está ligada à Polícia Federal, gente, tá? A terceira bomba está ligada à Polícia Federal e o desespero tá tomando conta. Eu vou trazer tudo isso, inclusive, gente, tá? Outra bomba que explodiu: Luiz Inácio Lula da Silva e o PT vê tentativa de Trump em interferir na eleição de 2026 aqui no Brasil, gente, tá? Lula está completamente desesperado e vê tentativa de Trump para interferir na eleição, tá, do Brasil aqui em 2026, e eu vou trazer essa bomba também nos mínimos detalhes. É uma notícia que devastou a esquerda nesse dia de hoje. E claro, vou trazer tudo, gente, sobre a desistência do Lula. Notícia que acabou de ser confirmada aqui, gente, tá? Já tá na imprensa. Lula da Silva acaba de desistir, gente. E Flávio Bolsonaro está comemorando esta desistência do Lula. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. É notícia boa, eu sei que todos vocês vão gostar, e muito. Por que o Lula desistiu? Aí é que vocês vão ficar chocado, gente, tá de queixo caído. Vamos lá, gente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Como eu disse pra vocês lá no início do vídeo, esse boletim aqui vai trazer 3 bombas contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu já vou começar aqui, mas antes eu preciso trazer aqui uma notícia de que o Lula e o PT estão desesperados, porque eles estão vendo tentativa de Trump para interferir na eleição ao mirar facções do Brasil, gente, tá? Aquilo que era só uma celeuma, que era só um burburinho, foi confirmado. Lula e o PT estão se borrando de medo de Donald Trump interferir na eleição de 2026, gente, tá? Por quê? Lá em 2022, quando o Lula estava enfrentando o Bolsonaro, ali estava muito fácil, né? Porque lá nos Estados Unidos, quem que era o presidente? Joe Biden. Joe Biden, que sempre chancelou, sempre passou pano, né,
para o Lula, através da USAID, né, financiando aquelas checagens de fatos que ajudou muito Lula na eleição de 2022. Próprio TSE, que era comandado, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, e o jogo virou completo. Na verdade, o que aconteceu foi um plot twist carpado. Hoje, lá nos Estados Unidos, quem é o presidente? Donald Trump, que não preciso nem descarta comentários. E aqui no TSE, a partir de julho, quem vai estar lá? Não é mais Alexandre de Moraes, como aconteceu em 22. Agora será o André Mendonça e o Nunes Marques. Então, a coisa vai ficar bem complicada para o Lula. E para piorar, com esse avanço aí nas tratativas sobre a questão de grupo terrorista, né, gente, em cima das facções criminosas aqui no Brasil, aí que o Lula tá desesperado, porque ele tá entendendo o que o Trump tá querendo com isso. Para o Lula e para o PT, essa decisão de Donald Trump pode ser uma tentativa de interferir na eleição de 2026 e tentar beneficiar o Flávio Bolsonaro. Tá aqui na CNN, ó. Integrantes da cúpula do PT veem a proposta dos Estados Unidos, né, de equiparar facções brasileiras a organizações terroristas como uma primeira tentativa do presidente Donald Trump de interferir nas eleições presidenciais deste ano no Brasil. Rechaçada pelo governo Lula, a ideia, ou seja, o Lula odiou essa ideia, tá? Ele não e não. Ou seja, é rechaçada, né, pelo governo Lula. A ideia tem o apoio do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. A sigla e o próprio Palácio do Planalto sempre trataram com possibilidade uma ofensiva de Trump na disputa presidencial no Brasil. Na tentativa de projetar a direita na América Latina, Peru e Colômbia também têm eleições esse ano. Então, o diálogo que vem sendo aberto entre Trump e Lula desde a Assembleia da ONU em setembro do ano passado, deu algum alívio para o entorno do presidente brasileiro, mas a coisa degringolou depois que Donald Trump disse que vai nomear o PCC e o Comando Vermelho de facção criminosa, porque o Lula, além de ter medo de Donald Trump, né, que isso abra precedentes para o Trump invadir o Brasil, que o Lula se borra de medo disso. Inclusive recentemente ele disse que vai reforçar o exército aqui, o poderio de armas, porque o Brasil pode ser invadido a qualquer momento. Eu trouxe esse vídeo, é o último vídeo que eu postei aqui ontem no canal, Lula se borrando de medo de Donald Trump, e agora o Lula com medo de Donald Trump interferir nas eleições aqui no Brasil. E o Lula não pode reclamar não, gente, porque quando estava acontecendo a eleição entre Joe Biden e entre o Donald Trump e a Kamala Harris lá nos Estados Unidos, aqui em entrevista, o próprio Lula, né, disse que apoiava a Kamala Harris. Então, de forma indireta, estava meio que interferindo ali nas eleições, né? Ele declarou apoio a Kamala Harris. Agora pense, gente, se o Donald Trump, em uma entrevista lá, declara apoio ao Flávio Bolsonaro, aí acabou, gente. Aí vai ser o último prego no caixão de Lula da Silva, e o desespero já tá tomando conta. Calma que não parou por aí não, gente, tá? Mais chumbo grosso pra cima de Alexandre de Moraes. Como eu tenho orgulho do Romeu Zema, gente, governador aqui do meu estado. Meu Deus do céu, que orgulho. Romeu Zema, o primeiro governador a protocolar pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Ele é corajoso. Isso aqui é cabra macho, gente, tá? Foi lá para Brasília, peitou e protocolou impeachment de Moraes. E calma que isso é só o começo. Assistam o vídeo. Impeachment de Alexandre de Moraes pela primeira vez protocolado por um governador de estado, Romeu Zema, encabeçando a iniciativa de pedir ao Senado da República que avalie a conduta de um ministro da Suprema Corte. Parabéns, governador. Parabéns para nós todos. Isso que o Brasil tem assistido nas últimas semanas é algo que causa maior indignação e nós não podemos ficar assistindo esses que se julgam intocáveis fazer o que bem entendem. Um contrato de 129 milhões de reais, ocupando um cargo em vez de estar trabalhando para o povo brasileiro que paga o imposto para ir receber o salário, ele está lá trabalhando para conseguir contratos milionários. Então, estamos aqui demonstrando
que é necessária essa mudança. Já tivemos presidentes que sofreram impeachment, e será que estar no Supremo é um atestado de perfeição? Perfeição eu só acredito no nível do divino. Aqui na Terra temos seres humanos que cometem erros e que eles paguem pelos mesmos. Exatamente. Estamos juntos nesse pedido de impeachment, assinei junto. Todo o pessoal do Partido Novo que veio aqui em Brasília para fazer esse protocolo junto com o Romeu Zema tem muito orgulho do que você faz por Minas e com certeza vai fazer muito pelo Brasil. Estamos juntos. O Brasil precisa mudar e nós do Novo estamos fazendo essa mudança. Estamos juntos. Vamos em frente. Dá orgulho, gente. Oh, que orgulho que eu tenho desse governador. Gente do céu. Então é isso, né? É chumbo grosso pra cima do ministro Alexandre de Moraes. Além de advogados, além de parlamentares, governador também pedindo, né, afastamento, impeachment, cadeia. Meu Deus do céu. E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque eu vou trazer a segunda bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E eu confesso para vocês que eu tô consternada com essa notícia. Vazou, gente, tá? Vazou na imprensa encontro entre Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro e, gente, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Só que o mais cabuloso nessa questão é que esse encontro aconteceu, não foi aqui no Brasil, foi em Londres, num evento, né? E eles foram lá, participaram, e tudo pago pelo Daniel Vorcaro. Gente, é muito dinheiro, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É um escândalo isso aqui. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, participou em 25 de abril de 2024. As bombas estão explodindo. Gente, é basicamente impossível esse homem continuar no STF. Depois de tudo que está sendo revelado, depois disso aqui, gente, é praticamente impossível. Então tá. Então, o ministro Alexandre de Moraes participou em 25 de abril de 2024 de uma degustação do festejado uísque, lá em Londres. Ao seu lado estava o empresário Daniel Vorcaro, então controlador do Banco Master, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O encontro foi realizado no George Club, um clube privado que é alugado para essas ocasiões e está localizado na região de Mayfair, uma das áreas mais caras da capital britânica. Mas calma, gente, tá? Não era só os 3 que estavam nesse evento. Daqui a pouco, até a missão dada, a missão cumprida, estava neste evento PGR. Daqui a pouco eu vou trazer a lista, gente, tá? Das autoridades brasileiras, da política e do judiciário que estavam lá, gente, tá? E do legislativo também, tem político lá, que estavam neste evento. O evento tinha hora para começar e acabar, durou 2 horas. Além de degustar lá o tal uísque, os presentes podiam, os charutos oferecidos graciosamente a todos. Meu Deus do céu, gente, eu tô com nojo disso aqui. A degustação reuniu autoridades brasileiras que estavam na cidade para o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Evento realizado entre 24 e 26 de abril de 24, com o patrocínio do Banco Master. Daniel Vorcaro jorrou milhões e milhões neste evento, tá? Instituto controlado por Vorcaro. A degustação teve custo, gente, de cerca de 3,2 milhões. Gente, foi desembolsado 3,2 milhões de reais. Daniel Vorcaro tinha muito dinheiro. Segundo documentos da organização do evento, que integram o acervo encaminhado pela Polícia Federal, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Gente, o valor inclui a experiência da degustação do tal vinho, serviço gastronômico de luxo, gente, tá? É comida assim de luxo. E de entretenimento no George Club. Parece que teve até DJ. Cerca de 40 pessoas participaram da degustação paga por Daniel Vorcaro. Cerca de 40 pessoas, dentre elas várias autoridades brasileiras, participaram da degustação paga pelo banqueiro criminoso Daniel Vorcaro. Dentre outras, as autoridades
Dentre outras, as autoridades que estiveram no evento foram, tá aqui a lista: Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, diretor, né, geral da Polícia Federal; Alexandre de Moraes, ministro do STF; Benedito Gonçalves, ministro do STJ, o famoso missão dada, missão cumprida; Daniel Vorcaro, Dias Toffoli, lá do Cassino, lá do Taiaiá; Hugo Mota, presidente da Câmara, que não dá entrada em processo de impeachment contra o Moraes de jeito nenhum, estava lá nesse evento. Paulo Gonet, gente, tá aqui, é uma espécie de muralha, o escudo do STF. Gente, nada atinge o STF, nada atinge os ministros, porque tem o Paulo Gonet ali como uma espécie de muralha. Segundo alguns juristas, ele tá, assim, descaradamente, meio que protegendo ali os ministros. E o Ricardo Lewandowski, que recebia escritório da família dele, né, que recebeu lá cerca de 6 milhões de reais em contratos com o Daniel Vorcaro. Gente, ó, vejam só que interessante. Ricardo Lewandowski, aqui embaixo, ó, contrato de 6 milhões com Daniel Vorcaro. Esposa de Alexandre de Moraes, contrato de 129 milhões com Daniel Vorcaro, gente, tá? Dias Toffoli, não preciso nem... né, recentemente saiu aí um pagamento de 20 milhões que a Polícia Federal revelou. Aí depois ele veio e disse, não, sócio lá, né, do Taiaiá, e as coisas vão explodindo. Então, assim, gente, isso aqui é o suprassumo, né, da credibilidade do judiciário. Ou seja, o Toffoli, Alexandre de Moraes, que agora, nos próximos dias, nas próximas horas, vão decidir se Daniel Vorcaro fica preso ou se vai para prisão domiciliar. Esses mesmos Dias Toffoli, ó, o Dias Toffoli, por exemplo, vai estar lá decidindo se o Daniel Vorcaro continua preso. Ao final do evento, todos os convidados receberam uma garrafa. Calma, gente, que piora. Ao final do evento, todos os convidados receberam uma garrafa, tá, da bebida lá, como presente. E não dos mais caros, mas uma edição especial. Os preços dessa bebida vão de aproximadamente 1.000 para o envelhecido por 12 anos e pode chegar a mais de 100 mil para a versão de 72 anos, conhecida como Gênesis Decanter. Tá aqui, Vorcaro, Moraes e Andrei fizeram uma degustação milionária, gente, tá? 3,2 milhões de reais foi o que custou este evento, com bebidas e comidas de luxo. Parece que teve ali até DJ. E eu tô chocada, gente, tá? Agora só falta os ministros virem dizer, não, nunca fui neste evento, não sei que evento é esse, não participei. Bom, se o Poder 360 tá aqui revelando essa bomba, é porque deve ter provas, né? Então tá aqui, para aperitivos, tá aqui o valor, 12.290. Para degustação da bebida lá, gente, tá? Mais de 3 milhões, gente. Mais de 3 milhões só de bebida. Quantas casinhas populares não dava para fazer isso aqui? Quantas cestas básicas daria para comprar? Quanto remédio? Meu Deus. Isso aqui, gente, tá? Segundo as investigações, tudo dinheiro que foi roubado de velhinhos, aposentados, né? De pessoas que compravam a carta fajuta lá do BRB. Meu Deus do céu, gente, o tal do CDB. Meu Deus, eu tô com vontade de vomitar com isso aqui, gente, tá? As autoridades que estavam em Londres para participar do evento jurídico de ideias patrocinados pelo MAS, tá aqui, ó, primeiro da fila, né? Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, chefe, né, da Polícia Federal, Benedito Gonçalves, quem não lembra, né, do Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida. Daniel Vorcaro, claro, que estava pagando por tudo isso. Dias Toffoli, aquele que, segundo a Polícia Federal, parece que recebeu 20 milhões, né? Convidou o Dias Toffoli para aniversário. Ó, o Hugo Mota, agora tá explicado, né? O Hugo Mota nunca aceita, né, um processo de impeachment contra o Moraes, contra algumas autoridades, nunca toma decisão contra. Paulo Gonet, aquele que é o escudo do STF, né, o puxadinho do STF,
E o Lewandowski, gente, que vergonha, gente. Que vergonha. Eu tô de queixo caído. Tem uma terceira bomba que eu separei aqui para trazer, que foi revelada contra Alexandre de Moraes, mas esse vai ficar para o próximo vídeo, porque agora eu preciso trazer aqui a notícia de que Lula da Silva desistiu. Desistiu, gente, tá? E Flávio Bolsonaro deve estar comemorando neste exato momento. Tá aqui. De última hora, Lula desistiu de ir à posse no Chile, que terá Flávio Bolsonaro, gente, tá? O cara que venceu lá é de direita. Aí, ele foi e convidou o Lula a participar da sua posse. E o Lula tinha dito que ia. Tava firme. Não, o Lula vai participar, tal, vai. Mas aí, o novo presidente lá também convidou o Flávio Bolsonaro. E o Flávio confirmou sua presença. Flávio Bolsonaro disse que vai. O cara é de direita. Claro que Flávio Bolsonaro não ia perder esse evento de forma alguma, ainda mais agora. Flávio Bolsonaro aí precisa ser visto, precisa ser falado, precisa estar nesses eventos importantes. Aí o Lula, ao descobrir que o Flávio ia, desistiu, gente. Que vergonha, gente. Tá aqui a informação. O presidente Lula desistiu de viajar ao Chile para a posse do novo presidente daquele país, o direitista José Antônio Kast. O evento está marcado para acontecer na quarta-feira, mas Lula planejava viajar ao Chile já na terça-feira. O Lula ia até um dia antes. Desistiu, gente. Por hora, o Planalto ainda não se pronunciou. A desistência ocorre dias após o senador Flávio Bolsonaro confirmar a presença na posse. No domingo, o próprio Flávio, que é pré-candidato ao Palácio Planalto, disse ter sido convidado pela equipe do novo presidente de direita do Chile, né, o Kast. E ele disse, claro que eu vou. Já Lula foi convidado pelo próprio Kast para comparecer à posse durante o encontro, né, tal, e o Lula foi convidado, depois o Flávio Bolsonaro foi convidado. Assim que Flávio confirmou sua presença, o Lula foi lá. Covarde, né, gente, tá? Covarde. Desistiu. E essa notícia aqui, gente, eu vou ser muito sincera, isso aqui tem uma ala da esquerda aí que não gostou muito não, que parece que o Lula tá meio que se rebaixando, tá, gente? Tá sendo, se continuar assim vai ser dragado, porque olha, o Flávio Bolsonaro vai estar lá aparecendo, vai virar mídia, manchete internacional, né? A esquerda diz que seria uma boa ideia o Lula estar lá, né, dando as boas-vindas para o presidente de direita e tal. Mas o Lula, covarde como é, desistiu. Frouxo, desistiu e não vai ao evento. Vorcaro, gente, segundo Mônica Bergamo, tá? Vorcaro considera delatar tudo, mesmo se for solto. Mesmo se ele for solto, tá? O que eu acho muito difícil acontecer em se tratando de André Mendonça. Vocês sabem lá que o careca do INSS está preso lá até hoje. Eu acho isso basicamente impossível de acontecer. Mas o Daniel Vorcaro, mesmo solto ou preso, ele está decidido, ele está considerando sim delatar e entregar todo mundo, gente, tá? E o desespero deve tomar conta aqui. Gente, o Alexandre de Moraes deve estar desesperado. Quem vai trazer essa notícia em todos os detalhes... gente, essa notícia que a Mônica Bergman vai trazer aqui para vocês agora, que eu vou colocar o vídeo... gerou pânico e desespero não só no Moraes, mas Brasília, gente, tá? Uma nuvem negra pairou sobre Brasília neste exato momento após essa bomba sobre a tão esperada delação do Daniel Vorcaro, que pode acontecer a qualquer momento, com ele solto ou preso. O homem tá decidido, gente, vejam só. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Atenção, hein? Daniel Vorcaro pensa em fazer delação premiada, ainda que seja libertado. Nossa, Mônica, conta pra gente, bom dia. Vamos lá, Megali, vamos lá, bom dia a todos. Pois é, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai começar a analisar a pertinência da prisão dele, né, sob a sombra dessa possibilidade de delação premiada. Agora, aqui a novidade, o Megali, a delação é dada como certa, ela vem aí, já não é mais uma dúvida. Agora, como ela vai ser feita? Como as coisas vão se desenrolar a partir de agora, né? Tudo vai depender dessa decisão do Supremo de mantê-lo ou não preso, e aí entra uma disputa de poder, tá? Se ele fica preso, Megali, a delação vai ser fatalmente feita
pela Polícia Federal, sob o comando absoluto do ministro André Mendonça, né? O controle de todo o processo de delação vai ficar exclusivamente nas mãos de policiais e de policiais ligados ao ministro, né? Policiais que hoje têm o domínio do réu preso. Imagina você estar preso, você está dentro de uma dependência da Polícia Federal, tudo em volta de você são policiais, né? Então é uma delação ou é um acordo para que essa delação seja feita sob pressão máxima, né? Em que a pessoa fala ou combina de falar o que for preciso para sair daquele lugar. Se ele for solto, Megali, a delação segue sendo uma certeza, porque se ele for solto, não vai ser soltar para ficar viajando pelo mundo, não, vai ser para ficar em casa, de tornozeleira, monitorado, quer dizer, ele não vai ganhar liberdade, nem o banco de volta, nem nada da vida dele de volta. Então a delação segue sendo uma certeza, mas muda o caráter dela. Ele sai das mãos da polícia e pode bater as portas da Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral Paulo Gonet, ele mantém uma independência muito grande em relação, até funcional, né, Megali? A Procuradoria-Geral da República tem independência total, autonomia total, e assim o Paulo Gonet em relação ao ministro André Mendonça. Eles, inclusive, divergiram fortemente sobre a prisão do Daniel Vorcaro, né? O Gonet fez muitas críticas ao André Mendonça agora, recentemente, por causa dessa prisão. Então, seria uma delação, né, na Procuradoria-Geral da República com maior caráter, vamos dizer assim, de espontaneidade, né? Embora espontâneo nunca é, né, Megali? Quer dizer, sempre quando a pessoa concorda em fazer delação é porque ela está sob um risco forte, ou de ser presa novamente, ou de ser condenada a muitos anos, ou de perder absolutamente tudo. Então é aquela espontaneidade entre aspas, mas está solto, é um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Então, embora o ministro André Mendonça, se for na PGR, ele siga na relatoria, vai ter o poder de dar ou não a palavra final, se ele aceita ou não a delação, o controle dela, Megali, do que o Vorcaro está ou não dizendo, saber tudo online, na mesma hora, sai das mãos do ministro, né? Ou melhor, não fica só nas mãos dele, né? O poder passa a ser dividido. E é esse hoje, Megali, o pano de fundo para essa decisão. Resumindo aqui para você, gente, tá? Vai acontecer um julgamento lá no STF para decidir se Daniel Vorcaro fica preso ou se ele consegue ali pelo menos a prisão domiciliar. A questão aqui que a Mônica Bergamo acabou de afirmar é que a delação do Daniel Vorcaro já é dada como certa, tá? As tratativas já estão bem avançadas e ele, claro, com medo de pegar lá, 30 anos de cadeia, está decidido a revelar, entregar todo mundo para... Inclusive, antes dele ser preso, saiu informação de que ele tinha pavor em ir para uma prisão em regime fechado, que ele não aguentaria muito tempo. Então ali deve estar acontecendo essa pressão. Delação, segundo a Mônica Bergamo, já é dada como certa. Agora o que vai ser decidido, gente, tá, nos próximos dias é onde e como vai acontecer essa delação, porque essa prisão, né, que foi decretada pelo ministro André Mendonça tem que ser chancelada pelo STF. O STF vai decidir se ele continua preso ou vai para prisão domiciliar. E eu confesso para vocês que se essa turma do STF colocar o Vorcaro em prisão domiciliar, a imprensa vai massacrar o STF, principalmente depois que a Polícia Federal revelou que o Daniel Vorcaro ele invadia sistema da Polícia Federal, do Ministério Público, da Interpol, FBI, ele entrava em tudo, gente. Então, como que o STF vai ter coragem de soltar o Daniel Vorcaro e mandar ele para prisão domiciliar? Lembrando que na prisão domiciliar, ele sai, gente, da aba do ministro Alexandre Moraes. Ele vai, do ministro André Mendonça, perdão. Então, se ele for para prisão domiciliar, quem vai, em tese, tomar conta do Daniel Vorcaro continua sendo, claro, o André Mendonça, mas ele vai dividir essa responsabilidade com o PGR. Então, gente, eu tô vendo alguns juristas dizendo, olha, pode ser que os ministros lá do STF julguem, mande ele para casa para abrir essa brecha para que o Paulo Gonet também tenha acesso, tenha controle sobre o Vorcaro. Então, se continuar preso, decretada
se permanecer a ordem do André Mendonça dele continuar preso. Então ele continua sobre os cuidados, sobre a investigação, tudo quem controla é o André Mendonça. E agora eu tô curiosíssima para saber qual vai ser a decisão dos ministros do STF, que inclusive, gente, tá, por incrível que pareça, até o Toffoli. Gente, o judiciário brasileiro virou até uma piada, né? Você vê só, o Toffoli vai decidir se for caro, fica preso, ou se solta ele para prisão domiciliar. Isso é o que eu chamo de uma república das bananas. Em qualquer país sério, Dias Toffoli já seria impedido de julgar isso. Mas aqui é Brasólia e aqui tudo acontece. E aí, gente, o que vocês acham que vai acontecer? Coloca aqui embaixo a opinião. A única certeza que nós temos é que, né, segundo a Mônica Bergamo, já é dado como certa a delação e ele está decidido. Ou solto ou preso, ele vai revelar e vai entregar todo mundo. E o desespero deve tomar conta de Brasília, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Porque imagina assim, gente, numa delação, uma das primeiras perguntas da Polícia Federal é: explique tudo, todo o seu envolvimento com o ministro Alexandre de Moraes. O que é que vocês conversaram? O que é que você pediu para o Alexandre de Moraes bloquear para você? Por que é que você estava dando satisfação para o Alexandre de Moraes no dia que você foi preso, como se Moraes fosse seu advogado? Por que na verdade você não remetiu as perguntas para a Viviane Barros, que era a sua advogada do escritório lá, que era que cuidava dos seus interesses? Então, assim, gente, eu fico imaginando a enxurrada de perguntas que a Polícia Federal vai fazer para descobrir o envolvimento de Alexandre de Moraes, e o desespero tá tomando conta. E claro que eu vou estar aqui para acompanhar, para trazer tudo para vocês. Se inscrevam no canal, porque eu vou acompanhar tudinho para trazer atualizadíssimo para vocês. E a bomba contra o Moraes não parou não, gente, tá? Moraes, olha só, Jeffrey Chiquini, gente, corajoso, foi lá para Brasília e fez um escaracel, fez uma devassa contra o Alexandre de Moraes. Fora Moraes, impeachment já. E tem até pedido de prisão, gente, tá? Calma que vocês vão entender. Vejam só, impeachment e pedido de prisão contra Moraes. Nós acabamos de protocolar 3 pedidos. Nós protocolamos, enquanto Partido Novo, todos nós assinamos o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, não só por todos os abusos a direitos humanos, todos os abusos e desrespeitos à Constituição Federal, Código de Processo Penal, mas principalmente pelas novas provas periciais da Polícia Federal de supostos envolvimento em lavagem de dinheiro, obstrução da justiça e corrupção. Então nós acabamos de protocolar pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Protocolamos também no Conselho de Ética do Senado o afastamento imediato do presidente Davi Alcolumbre, que está sendo investigado na Suprema Corte. Davi Alcolumbre está nas mãos da Suprema Corte, por isso que ele não pauta os pedidos de impeachment, por isso que ele não instaura as CPIs que tem que instaurar. E protocolamos também uma notícia crime na PGR para que o Procurador-Geral da República exerça seu dever legal, exerça seu munus constitucional e processe criminalmente o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli, com base nas provas cautelares produzidas pela Polícia Federal. Tudo isso que a Polícia Federal produziu do celular do Vorcaro são provas cautelares, elementos suficientes para início de um processo criminal contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Tenho muito orgulho de estar no Partido Novo. Eu não estou sozinho, somos um time que prezamos pela moralidade, prezamos pela ética, prezamos pelo correto, e para nós do Partido Novo, ninguém é intocável. Nós do Partido Novo queremos impeachment do Alexandre de Moraes, acabamos de dar entrada no pedido, queremos o afastamento de Davi Alcolumbre e queremos que o PGR seja de fato o chefe do Ministério Público Federal desse país e passe a dar cumprimento às legislações. E o Partido Novo, um dos menores partidos desse país, se levanta agora como um gigante e assume esse protagonismo. Assume esse protagonismo de lutar com técnica, com competência, com honestidade, com moralidade e transparência. É isso que o Partido Novo é. Nós atuamos com competência, com técnica. Fizemos o pedido mais bem fundamentado juridicamente até agora para impeachment de Alexandre de Moraes. Chega de impunidade, chega dos intocáveis comandarem o nosso país. O poder é do povo, o Brasil é de vocês, o Brasil é dos brasileiros. Vamos lutar pela libertação do Brasil e a retomada da Constituição. Tá aí, gente, tá? O Dr. Jeffrey Chiquini, junto com uma multidão, né, de parlamentares do Partido Novo, indo pra cima, protocolando pedido de impeachment, pedido de afastamento. Inclusive, ontem, ele, juntamente com o Deltan Dallagnol, eu trouxe aqui no canal pra vocês, pedindo até a prisão do ministro Alexandre de Moraes, por causa daquela conversa que a Polícia Federal revelou, nas conversas vazadas lá entre Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro, gente, tá? Então tá aí. O trem tá pegando fogo pro lado do ministro Alexandre de Moraes.